começar mostrando o mapa, né, da Amazônia aqui. Só ajustar ele aqui. Pô, perfeito. Então, eu vou só fazer uma abertura oficial aqui para nossa gravação. Olá, pessoal do YouTube. Então, boa noite, pessoal. Aqui é o Mike, eu sou gestor Uhum. de comunidades do Meta Amazônia. E hoje, como de costume, estamos fazendo nossa noite da aula aberta. E hoje temos o prazer de receber Mariel Nascimento compartilhando um pouco da sua super bagagem ali, vivência com o pessoal em comunidades na Amazônia, com projetos de impacto por lá. Inclusive, antes disso aqui agora está sendo gravado, ele já estava falando altas coisas aqui que me deixou com a cabeça explodindo. Então, eu acho que sem mais delongas, eu acho que posso passar a palavra pro Mariel, se você quiser se apresentar pra gente, Mariel, oficialmente, e manda bala. Olá, Mike. Boa noite. Novamente. Boa noite a todos do Meta Amazônia que estão assistindo conosco, tanto pelo Meet e depois pelo YouTube. Eu sou um dos sócios da Golden River. Nós trabalhamos com infraestrutura para comunidades isoladas. Aproveitando aqui, estou compartilhando a tela, mostrando um pouco das comunidades indígenas no Brasil. Em cada pontinho amarelo desse é uma aldeia mapeada. Ele está um pouco desatualizado, tem mais aldeias, mas dá para ter uma ideia do tamanho e a quantidade de aldeias que nós temos em todo o nosso país, mais de 6.500 aldeias. E aí você pensa em mais de 20 mil comunidades ribeirinhas, comunidades extrativistas, colônias rurais e tudo, né? E hoje, o que é importante pensar na Amazônia? Porque muitas vezes a gente aqui na cidade, ou quando não tem muito conhecimento, mas tem um carinho muito grande pela Amazônia, nós vemos imagens como esta, uma imagem de copa de árvore, uma imagem por satélite que mostra a imensidão de árvores que tem na Amazônia. O nosso trabalho, ele vai um pouco além. E a própria Meta Amazônia também. A gente deu um zoom, a gente desceu a copa das árvores e está chegando nos moradores da floresta, os guardiões da floresta, né? Então é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, ó, o que acontece quando você dá um zoom numa comunidade, numa região. Olha onde você chega, embaixo da floresta, o que estão. Estão as comunidades. Essa é uma comunidade indígena do povo Marubo, no Vale do Javari. Então é muito importante quando a gente pensa em infraestrutura para a qualidade de vida dos povos da Amazônia, a gente tem que pensar nas nossas infraestruturas que nós temos em casa. O que nós temos em casa? A energia, nós temos água limpa, nós temos uma Saneamento. estrutura, o saneamento, a internet. Antigamente a internet era luxo, né? Hoje não, ela entra como as infraestruturas básicas nas cidades. Então, é extremamente importante a gente pensar na infraestrutura para as comunidades da Amazônia, para que eles possam ter um conforto e uma qualidade de vida necessária para o seu dia a dia, Uhum. uma segurança, né? E eles muitas vezes não são só os guardiões da floresta. Se você vê aqui no mapa, isso aqui é a fronteira Brasil com o Peru, uma fronteira super isolada, onde tem as comunidades. Cada pontinho amarelo desse é uma comunidade. E se atravessa esse rio aqui, que tá, a imagem do satélite está melhor. Ela, essa aqui é Foz do Rio Breu, tá, gente? No Acre. Então aqui tem uma comunidade, aqui já é o Peru. E eles protegem as nossas fronteiras de caçador ilegal, de garimpeiro, de madeireiro, que entram no Brasil para cortar e roubar a nossa floresta. Então, né, pensando em tudo isso, eu gosto sempre de começar pela internet. Mas, Mariel, por que uma aldeia precisa ter a internet? A gente volta à pergunta, né? Por que vocês da cidade também precisam? A gente utiliza para comunicação, e eles também. Comunicar com famílias, com amigos, com doadores, com pessoas que estão engajadas nos projetos da Amazônia. Uma questão de saúde.
A gente teve um caso de um funcionário nosso que foi picado por uma surucucu-pico de jaca, no Vale do Javari. Ele chegou na aldeia, depois de 2 dias de caminhadas, foi resgatado. Ele estava junto com indígenas, que com as plantas da floresta fizeram os primeiros socorros, levaram até a aldeia, chamou a gente no WhatsApp e a gente mandou um helicóptero. Então ele entra também num lado da saúde. Nossa, que legal, que legal. Ele, ele entra no lado da segurança. A partir do momento em que eles veem que tem umas proximidades invasores, eles conseguem comunicar às autoridades competentes que está tendo uma invasão. Um garimpeiro, madeireiro, um caçador. Então tem inúmeros pontos que são importantes. Muitas pessoas, às vezes, crescem ouvindo um ditado que é a ocasião faz o ladrão. Esse é um ditado em que mostra muito, não só nas comunidades, mas na cidade também, que a pessoa, quando ela está mal intencionada, né, um ladrão, qualquer outra coisa do gênero, ele vai onde é fácil. Ele vai onde tem facilidade para entrar, um portão aberto, uma situação. Então, se você leva essa infraestrutura e você leva esse tipo de proteção, e é historicamente e estatisticamente falando, as comunidades que têm esse tipo de infraestrutura diminui e muito invasores. Porque eles sabem, porque eles veem lá uma antena de internet via satélite, eles veem lá um kit de energia solar, eles sabem que vão comunicar na cidade. A Sheina levantou a mão. Oi, Sheina. Ai, desculpa, gente, levantei errado, mas estou adorando aqui tua apresentação, Mariel. Ah, tá joia. E aí pensando. Oi, claro, imagina. É que no nosso é o contrário. Nós recebemos o pedido das comunidades. Entendeu? Então, mas o que que acontece? Isso ele leva a um fator muito importante. Eles pedem, porém, o respeito, principalmente nas comunidades dos povos originários, eles querem. A gente tem que levar, lógico, a tecnologia, a infraestrutura é importante para a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo deve-se proteger a originalidade, a ancestralidade e a cultura desse povo. Infelizmente, muitas pessoas e instituições das mais diversas, eles querem realmente ajudar, fazem um trabalho, mas eles têm uma. Não existe almoço grátis, ele vem uma cobrança. Existem povos, por exemplo, aqui na região do Alto Solimões, e que tem muitas aldeias, que é o Rio Amazonas com as nomenclaturas diferentes, em que existem instituições que estão levando a um caminho até para que os povos originários parem de falar seu próprio idioma e só falem o português. Os povos indígenas e até algumas comunidades ribeirinhas, o português é o segundo idioma, não é a língua materna deles. Então eles têm muita dificuldade, às vezes até de compreensão. Mas tem instituições que querem tirar isso. Por outro lado, existem muitas instituições que, por mais que tenham um cunho religioso e eles ajudam lá e implementam a igreja, eles respeitam e mantêm a originalidade. Até nas comunidades que têm a consagração da medicina da floresta, principalmente aqui no Acre e algumas do Vale do Javari, da ayahuasca ou Santo Daime. Então, assim, e outras proíbem eles terem. Então acaba perdendo isso. Então é muito importante manter isso. Isso é. Todo mundo, quando cresce, deve ter a lembrança na infância que o pai e a mãe leva lá num poupa-tempo ou numa delegacia, antigamente era, para a gente tirar o quê? A nossa identidade. E quando a gente perde a identidade, a gente tem que correr atrás, a gente não faz mais nada. Sem identidade, a gente não faz nada. Então a gente tem que sempre ajudá-los, apoiá-los, fazê-los, sim, mas tem que respeitar a ancestralidade, a originalidade e a identidade dos povos. Seja colono rural, seja extrativista, seja ribeirinho, seja indígena. Então, esses são pontos. A educação é importante para eles? Sim. Cursos profissionalizantes. Você pega muitas regiões,
na Amazônia, comunidades, cidades. Aqui eu vou dar um exemplo. Esse aqui é o município do Jordão, é um dos municípios mais isolados do Brasil. Tem 10 mil habitantes aqui na área urbana, mais 15 mil na área rural e indígena. Para chegar aqui, Mike, é facinho. São 27 dias de barco da cidade de Tarauacá, ou você pega um avião de pequeno porte. É. Então, o que acontece? Que oportunidade o jovem vai ter numa cidade dessas, às vezes? É muito difícil. E são cidades, e pega a área rural, principalmente, e áreas mais isoladas, você vê que o Jordão, ele vai até a fronteira com o Peru, ele tem áreas aqui, por exemplo, aqui para baixo. Aqui depois da Novo Segredo. Novo Segredo, uma aldeia do povo Runicuim, que é muito famoso. Então, aqui tem muitas colônias, e etc e tal. E o Jordão é um dos municípios com o IDH mais baixo do Brasil. Por quê? Porque 80% da população está em área rural. E aí está em área isolada. Dinheiro aqui, eles têm caça, têm pesca, eles têm o roçado. Eles não precisam muitas vezes do dinheiro em espécie aqui a comunidade. Entendeu? Então, e aí você pega um jovem dessas comunidades ou um jovem das próprias cidades que são umas cidades muito carentes, vai para uma cidade maior para estudar, para fazer uma faculdade, para fazer um curso profissionalizante. E infelizmente, devido à renda dele, que para uma cidade pequena ou para a comunidade rural, ele tá bom. Ele mora na casa dele. Ele vai chegar e vai em comunidades, vai para a cidade em comunidades periféricas. E aí muitas vezes ele desanima, muitas vezes o tráfico de droga traz ele para próximo, a prostituição, o alcoolismo. Então a educação à distância através da infraestrutura da internet via satélite, que nós trabalhamos com a Starlink, em que ele pode fazer da sua própria comunidade. E tem uma procura muito grande. Mas a gente tem que seguir etapas. A gente tem que levar para eles o básico, português e matemática, levar cursos para aperfeiçoamento intelectual deles, educação financeira, porque o que acontece? Ele começa. Imagina um menino faz um curso de programação que a gente também já leva para gratuitos. Só que aí o menino ganha um salário de 5 mil reais numa cidade dessa. Ele precisa ter educação financeira, senão o dinheiro não chega na segunda-feira. Entendeu? Então, assim, tem que ter todos esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, e tem um outro ponto. A geração de renda para essas comunidades. Porque nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa com fins lucrativos. Né? Mas a gente vê que muitas comunidades querem crescer muito mais, mas falta recurso. Então a gente está levando e buscando projetos de bioeconomia, entre outras coisas, para que eles. Porque aqui tem muita matéria-prima, mas muita matéria-prima. Natural. Alimentação saudável. Sabe? Tanto no lado de frutas, como de origem animal, peixe, pesca, criar um manejo. Por que nessas comunidades aqui não tem, às vezes, um açude com peixes desse rio? Que eles vão ali para subsistência e, se dependendo da proximidade, para venda para a cidade do peixe e para repovoamento do rio. Porque aqui, você vê, a natureza do rio já é barrenta, mas aqui não tem cidade. Ó. Nasceu, subiu, subiu, subiu. Aqui tem a primeira cidade. Aí aqui já começa a ter poluição. Aqui já começa a ter escassez de peixes. E vai subindo. Ele vai descendo, na realidade, vai descendo, entendeu? Não, não, muito simples. Muitas vezes é fossa, mas acaba. O saneamento é um problema muito sério. Porque o que acontece? O maior problema de questões de saúde nessas comunidades próximas a rios, ribeirinhos, extrativistas e indígenas, é a falta da água potável e saneamento. Às vezes eles até têm poços artesianos, perfurados ali 20, 30, 40 metros, em que a água já vem barrenta, salobre e não é e com cloroformes fecais, mesmo lá embaixo. Por quê? Porque você pega essas comunidades, eles estão ali há 30, 40, 50, 60 anos em cima do lençol freático. E os dejetos vão descer. Entendeu? Então, levar o saneamento, a gente trabalha com um sistema de banheiro sustentável com o biodigestor, em que os resíduos
humanos, vamos dizer assim, né? Eles vão para esse biodigestor e transformam em biofertilizante para o roçado e também um gás metano. Quando a gente manda junto uns fogõezinhos de 2 bocas, porque ele produz 27 quilos de gás metano por mês. 2 botijões desses pequenos de casa. Entendeu? Então, assim, e não está descendo para o solo, né? Não, ele nem liga na tomada. Eu vou pegar aqui, ó. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Ele faz toda uma diferença para uma família. Ele está na faixa de 28, 30 mil reais instalado na aldeia. Ele basicamente é isso aqui, gente. Então aqui coloca resto de comida, resto de frutas, legumes. Aqui tem toda uma tubulação que vai. Eu não sei se aqui tem o banheiro, ó. Aí vai um cano e vai num outro lugar aqui do biodigestor que vem. Esse é um banheiro náutico que a descarga é por bombeamento, assim você vai bombeando. A gente coloca ao lado uma cisterna de captação de água de chuva, mas não aberta. A gente trabalha, para vocês entenderem. é, hoje não tem como não fazer propaganda de empresas, desculpa. Mas Mas é uma cisterna como essa. Oh, meu Deus, peraí. Clicar aqui que vai ser mais fácil. Aqui, isso aqui a gente coloca, né? Faz um sifão. Ele aqui é com cloro, ele faz uma primeira filtragem, tá? E aí o que acontece? Um encanamento vai para o banheiro, aqui de cima para descarga, para o bombeamento, e aqui embaixo, tá vendo uma torneirinha aqui, ó? Não sei se dá para vocês verem. Aqui a gente coloca um filtro igual que a Metro Amazônia faz da Sauer, coloca ele aqui na saída da água. Ele faz o tratamento, porque ele já tem um primeiro tratamento aqui. Isso aqui é um decanter para folhas, resíduos, animais. Ele tem uma peneira, e aí vai para o banheiro, do banheiro vai para o biodigestor faz o trabalho dele e vira adubo. E o gás. E com água de chuva. Na Amazônia chove 6 meses, 6 meses não chove. Mas no período de chuva, ajuda muito. Depois, o que acontece? A gente dá para preparar, em comunidades que ficam com o rio mais seco, uma entrada por aqui, assim, e capta a água do rio e joga aqui. Entendeu? Faz o reuso da água. Entendeu? Então, esses pontos, isso aqui são 1.050 litros. Então, ele pode servir para beber, e quando uma comunidade recebe o filtro, por mais que seja esse filtro pequeno, eu acho que eu tenho aqui, quero mostrar para vocês um pequeno vídeo que o ideal é um por família. Eu não sei como, eu sei que a Metro Amazônia ela faz esse projeto com esses filtros, tá? É muito incríveis. Eu vou pegar aqui, eu quero mostrar para vocês o da Waters Life, que é igual o da Sour que vocês distribuem. Deixa eu só ver se eu acho ele fácil aqui, só um minuto. E ele capta água. Water de cisternas, de rios, de igarapés. Então isso aqui é na Amazônia. Esse é o filtro, ó. É igual que tem que a Met Amazônia faz. Exato, com balde, ó. E ele potabiliza a água. Pode vir água barrenta do rio e ele é com balde. A gente sempre manda com 2 baldes, um puxa o balde lá, ou da cisterna, ou do igarapé, ou de uma cacimba, ou do poço artesiano, passa nesse balde e o filtro faz o milagre, ó. Ele cristaliza e potabiliza as águas. E tem uma durabilidade de 5 anos. Autolimpante e tudo mais, entendeu? Então, é um equipamento desse custa aproximadamente 350, 380, 400 reais com os baldes e um galão de água. Olha isso aqui foi no Nordeste. Isso é uma ONG que é parceira nossa, a Water is Life. Eles puxaram a água desse espelho d'água, tá? Olha a cor da água. Barrenta, suja, que animais bebem. É um período seca, que causa muito doente.
Olha a diferença, aqui tá 100 e aqui já, ó. Entendeu? Então, isso são situações que fazem a diferença. Às vezes a comunidade, se eu falar assim, Mariel, mas às vezes tem umas comunidades com 20, 30 famílias, é muito dinheiro. Mas dá para você levar ali 1, 2, 3 por comunidade e já começar a criar o hábito deles, para eles a terem água potável. Água é saúde, água é vida. Entendem? Então, o que que acontece? A natureza do rio, se você pode ir em qualquer nascente do rio do Amazonas, você vai ver que aqui, ó, não tem mais nada para cá. E aí você vê, o rio já é barrento e arenoso por natureza. É a cor natural dele, é o dos sentimentos próprios deles. Então a gente tem que desenvolver trabalhos, e existem, além da Waters Life, outros sistemas importantíssimos do que o próprio poço. Eu, particularmente, sou um pouco contra poço artesiano, sendo que dá para fazer um trabalho de captação, aproveitar o período de chuva, levar cisternas maiores, construção de cisternas, como tem no Nordeste. No Nordeste faz e lá as águas, por mais que elas não fiquem próprias, mas aí tem essa saída, né, através de um filtrozinho, ele é desse tamanho, ele é super pequeno, mas ali aproveitar esse período de chuva, entendeu? Então assim, e aí pensar, gerar renda. Qual que é o grande problema do Brasil? O Brasil é um país continental, então a gente tem uma dificuldade de, de escoar toda uma produção que existem nesses estados, nessas regiões, para o sul-sudeste. E eles produzem coisas maravilhosas. A farinha de mandioca do Acre é incrível, é um sonho, é totalmente diferente. Então, assim, a gente está iniciando alguns projetos de produtos não perecíveis para geração de rendas. Por exemplo, a gente está aqui no município do Jordão, em 3 comunidades nessa região aqui, a gente está e vai iniciar a plantação de uva e de café. O café, para ter um café indígena da Amazônia, que tem um belo de um valor agregado, e o vinho vai ser levado até Cruzeiro do Sul, a uva, e vamos produzir vinho aqui em Cruzeiro do Sul, mas é um vinho indígena. Com a venda, geração de renda para levar a infraestrutura. É sempre importante quando as pessoas querem apoiar ou ajudar projetos na Amazônia, sempre pensando na comunidade. Então a gente, quando faz esses projetos de geração de renda, ganhando um equity junto, as pessoas que estão trabalhando, elas fazem o seu trabalho e recebem, mas o lucro da operação é na comunidade. Então a gente já faz um roadmap, já faz uma estratégia para eles, fala assim, olha, eles querem um kit de energia solar. Ok, com base nesse lucro a gente vai fazendo. Ou um Starlink, artesanato. Os artesanatos deles são incríveis, são lindos, maravilhosos. Vamos apoiá-los, vamos comprar com eles. Lá fora, a gente tem um escritório em Paris que vende artesanato indígenas, porque muitas vezes a gente recebe o artesanato que eles colocam o preço. É importantíssimo isso, porque senão vira neocolonizador. E a educação financeira é importante, porque às vezes eles têm um produto lindo, maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é um remo, que para decoração isso é do povo de Xingu. Olha que lindo, gente. Esse é um remo decorativo. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Que ele é vendido, entendeu? Então, assim, os indígenas do Xingu eles estavam querendo uma infraestrutura, uma Starlink, eles me mandaram alguns remos. Eu mandei a Starlink na frente e depois eu fui vender. Então, eu falei assim, gente, você me passa o preço que você quer, a gente vai vendê-los, pagar o artesão que fez e com o lucro pagar a Starlink. Então, é fazer um bom uso, porque você não dá só o dinheiro. Turismo. A gente está criando um departamento de turismo, de viagens de experiências, para comunidades ribeirinhas, extrativistas, para empresários, para todo mundo, para ir vai lá conhecer. E a venda desse pacote, o lucro da operação é revertido em uma infraestrutura. Nada é feito sem antes de uma conversa com a liderança, eles definem o que eles vão fazer com o lucro em infraestrutura, que vai atender toda a comunidade. Então, assim, são diversos projetos que, se você parar para analisar, dá para se resolver. Você pega o Acre, por exemplo, tem aproximadamente 600 aldeias, comunidades, mais ou menos umas 450 comunidades extrativistas, uns 500 colônias rurais.
Umas 200 comunidades ribeirinhas. Arredondando, vamos falar que a gente está falando de 2.000 comunidades. Tem problema com água. E se a gente levasse 2 filtros para cada comunidade, nós estamos falando de 4.000 filtros. Ali a 400, 500 reais. Vamos fazer aqui uma conta de que seja 380. 380 vezes 4.000. A gente resolve um problema de água, pelo menos o inicial. Você inicia um projeto com 1.520.000. Aí vamos falar assim, Mariel, então vamos fazer um projeto global? Vamos dividir pelo dólar? 5. A gente está falando de $300.000 para a gente resolver o problema de água potável de comunidades, de todos os tipos de comunidades isoladas que sofrem com isso, com criança doente, com mortalidade infantil, com idoso doente, com pessoas que não conseguem trabalhar muito por problemas ligados, de doenças ligadas à água. Com $300.000 a gente resolve o problema do estado inteiro. É, entendeu? Então a infraestrutura da Amazônia ela é importante, mas deve ser feito um bom uso do dinheiro quando vem de doação, quando vem de crédito. É pensar nisso. É eliminar atravessadores, é eliminar comissionamentos e etc e tal, e resolver esse problema. Entendeu? Tem muita instituição, eu não vou citar nomes, obviamente, que tem um caso no próprio Vale do Javari, que essa instituição e uma secretaria de educação do Estado mandou livros para a aldeia, livro de geografia, ciências, mas ela não preparou um professor. O livro virou papel higiênico. Eu tenho essa foto, entendeu? Então, o ponto principal é esse. Vamos preparar professores? Vamos. A infraestrutura da internet está aí para isso. Hoje nós temos 250 pontos instalados em toda a Amazônia, em embarcação, em comunidades ribeirinhas, comunidades extrativistas, em aldeias indígenas e tudo mais. E vamos levar projetos para eles, gerar renda. Vamos levar cursos profissionalizantes. O mundo pós-pandemia, quantas profissões hoje que antigamente não era remota, hoje é? Programador, designer, digitador, operador de telemarketing, social media, community manager, que nem você. Então vamos preparar essa galera lá. Imagina, os jovens lá que não tem muitas vezes o que fazer, eles vão para cachaça ou para droga, porque é muito fácil, porque a Amazônia, infelizmente, ela está muito contaminada com facções, muito. Vamos levar a renda, entendeu? Para eles, como? Emprego remoto. Não sei se vocês sabem, gente, mas a imensa maioria das empresas de telemarketing que funcionam nos Estados Unidos, os funcionários e as empresas não estão nos Estados Unidos. Não, estão na Índia. E falam inglês, muito parecido. Às vezes eu faço alguma compra internacional, eu recebo alguém ligando e você vê que é um sotaque indiano. Por que a gente não monta uma base ali de telemarketing numa cidade que tem carência de empregos? Você pega aqui uma outra cidade, aqui no oeste do Acre, que se chama Marechal Tamaturgo. Olha aqui, ó, ela aqui, ó. 15.000 habitantes. Vamos colocar aqui uma operadora de telemarketing com 100 vagas, com a estrutura da Starlink. Preparar esse pessoal a fazer curso de programação, de designer, social media, etc e tal. Galera ganhando piso de categoria de cidade grande, vivendo aqui. Dá para levar? Dá, basta querer. Assim, e não depende do poder público. Deixa o poder público resolver as coisas deles. É programa de parcerias. A gente tá buscando, a gente tá para criar um hub virtual para projetos. A gente vai entrar como uma aceleradora também, para que as comunidades que tenham ideias de negócios, a gente vai dar todo esse conhecimento para eles. Entendeu? Então, assim, imagina você preparar o pessoal. Telemarketing hoje em dia, os jovens, a grande maioria dos jovens, o primeiro emprego é no telemarketing. Meus primeiros empregos há muitos anos atrás, foi digitador e depois operador de telemarketing. E depois eu fui indo. Office boy também fui, etc e tal. Eu vim do interior do Paraná para São Paulo, né? Então, e aqui em São Paulo foi isso. Então, assim, vamos prepará-los e chegar com as empresas e falar assim, gente, a gente tem um pessoal aqui que se você preparar eles, eles vão dar a vida pelo emprego. A gente dá esse apoio e o conhecimento da logística para montar uma estrutura lá. Você imagina gerar 100 vagas? Empresas de programação.
Eles vão lá, fazem os cursos. Eu não entendo muito de informática, assim, de programação, mas sei lá, fazem curso de Java, de CSS, de front-end, back-end, que seja. E depois ele vai trabalhar da casa dele. Você tá entendendo? Programação de aplicativos, designer. Vamos levar curso de designer lá pra molecada que já tem um dom, que já faz uns desenhos legais dessa. Você não precisa levar o peixe para eles. Leva a vara e deixa eles, e aí ensina eles pescarem. Isso você vai gerar renda, a renda vai virar infraestrutura, a infraestrutura vira qualidade de vida, a educação e o conhecimento deles, para eles saberem como melhor manter a floresta em pé, proteger nossas fronteiras e eles não se venderem. Vira e mexe, acontecem em comunidades que o garimpeiro chega, ele vai na liderança e oferece muito dinheiro. E eu já vi, infelizmente, casos de comunidades, não eram indígenas também, de que a liderança recebia a propina do garimpo e o cara andava de Hilux. E o pessoal na comunidade passando fome. Tem um outro agravante também, que é muito importante se atentar com a Amazônia. Existe uma desigualdade donatária, vamos dizer assim. É só melhor. Desigualdade donatária. Não sei nem se existe essa palavra, mas ela existe. O que acontece? Às vezes eu vou pegar um rio aleatório, em que, vamos pegar esse rio aqui, que não tem aldeia, mas às vezes tem várias aldeias aqui, vamos supor. Aí essa aldeia aqui tem alguns indígenas que são mais conhecidos. Nessa aqui, vamos dizer aqui. Pum. Aldeia XPTO. E eles recebem muito apoio, muita ajuda, porque eles fazem um trabalho para isso. Só que o que acontece? Aí, aqui do lado tem uma aldeia que recebe zero de doação. Aqui recebe milhares de reais. Infraestrutura. E do lado, o pessoal não tem. Então, são esses pontos que toda a infraestrutura ela sempre faz a diferença. Sempre faz. É isso que todos nós juntos, sem depender do governo, sem depender de instituições, muitas vezes, nós por nós mesmos. Se a gente tem uma empresa, um projeto, ou conhece alguém que tem um projeto, fala assim, pô, você trabalha com telemarketing, vamos ver como é que a gente faz? O pessoal faz o curso remoto, dá a vaga remoto. Hoje em dia tem, eu vira e mexe, eu recebo propaganda de 0800 via IP e etc e tal. Agora eles têm a internet em alta velocidade. A Starlink funciona muito bem realmente. Entendeu? Antigamente, assim, e a gente tá falando de. O antigamente era em janeiro não tinha. É muito recente. Entendeu? Então, assim, tem muitas novas tecnologias que dá para se trabalhar. Né? Falam muito em cidades inteligentes, mas aqui é muito fácil a gente transformar ela em comunidades inteligentes e autossustentáveis. Entendeu? Por exemplo, eles produzem muito mel. O mel deles é fantástico. Mel indígena, mel de colônia rural, mel de extrativista, mas eles não têm a questão do saneamento e higiene. Então a gente tem que prepará-los para isso. E trazer esse mel é um mel que tem um valor agregado muito grande e que isso vai gerar mais renda. Quando tem um produto de valor agregado, que nem na Europa tem a água Evian. Você já deve ter visto e aqui no Brasil também. É uma água que a garrafa é 20 conto. Eu cheguei a pagar 60 na Europa, R$ 60 na Europa. É. E é porque a água que vem dos Alpes, Biririm, Pororó, tem uma história. Tudo que tem história é mais caro. Então, por que a gente não. Ou vinhos, você pega vinhos caríssimos, porque tem uma história que foi produzido por tal, por não sei o quê. Né? Então, você imagina, vamos lá, a gente tem o café normal, mas é um café produzido dentro da floresta amazônica, com agrofloresta, sem derrubar a floresta, que vai estar ajudando a comunidade indígena, em que 100% do lucro é voltado para a comunidade. Vai vender, hoje o café tradicional está 20, R$ 25, dependendo da cidade, mas esse café pode vender a 40. Transforma ele em gourmet. Entendeu? Então, assim, existem muitas oportunidades da Amazônia, sim, desde que elas sejam sustentáveis, desde que ela mantenha a floresta em pé, desde que elas respeitam a ancestralidade e a originalidade dos povos, de todos os tipos, até na cidade. Vamos incentivar o turismo para lá. Tem vários lugares lindos e maravilhosos com estrutura e que a gente trabalha com o pessoal, como é um turismo de impacto, você compra na frente, aí fala assim, olha, você está comprando esse pacote, é para um kit solar. Ok? Legal. Quando ele chegar lá, o kit vai estar instalado e do lado tem um mural com o nome dele. Você tem o nome encravado na Amazônia e fazendo um bom uso de uma doação. Você doou e foi lá visitar. Entende? Então, assim,
é muito importante isso para melhorar a questão da infraestrutura na Amazônia. A infraestrutura é importante? É, mas você tem que dar as ferramentas para eles. Aí a gente consegue levar mais a infraestrutura sem mexer na floresta. Agora eu vou abrir um pouquinho para perguntas, se caso alguém tenha dúvidas. Opa! Legal as duas perguntas. A primeira é o seguinte: não tem. Assim, existem empresas que fazem e apoiam empresas de produtos da Amazônia, sim. Né? Tem diversas que são associações muito grandes, que são de diversas marcas, com apoios até de organizações grandes, mas já vem o produto pronto. O que a gente iniciou um projeto para fazer é trazer a matéria-prima. Então, por exemplo, a gente tá trabalhando com uma empresa de produtos naturais, vegano. Então, eles estão comprando inicialmente sementes, que é não perecível. O mel, eles estão fazendo os últimos testes que vieram uma leva de mel e eles vão mandar materiais de tipo luva, máscara, essas coisas para não ter o contato com ele. Mas assim, tem uma carência muito grande. Às vezes já existem assim, por exemplo, já do produto pronto. Mas a matéria-prima não. Porque a gente tem que fazer essa ponte. Tem muitas empresas que usam produtos naturais, coco, banana, mandioca, qualquer coisa que seja. Óleos essenciais lá tem muito. Óleo de andiroba, óleo de copaíba, inúmeras coisas que várias empresas podem melhorar para utilizar isso para cosméticos e perfumes e loções, etc. Mas assim, a ligação matéria-prima para quem produz aqui não tem. Tem de produtos prontos. Depois eu até posso mandar lá no grupo vários e tem. E sobre influencers ou amazônicos, vamos dizer assim, tem alguns. Tem de indígena tem um que é muito voltado a cômico, que é o da aldeia. Ele brinca que ele recebe um Bolsa Funai de 50 mil reais. Esse é bem satirizado, assim. A Isane Calapalo, ela fala bastante no Xingu. Isane Calapalo, com Y. É, Calapalo. Tem vários, depois eu posso mandar para vocês, gente. Tem assim, a Coiab, que é a central das comunidades indígenas da Amazônia brasileira, eles estão preparando jovens comunicadores, que é justamente para isso. Que é importante, porque é como você fala, às vezes você vê um monte de gente que faz review de lugar, de contar história, o pessoal do Sul, do Nordeste, de outros países, porque vai viajar, e aqui falta realmente bastante. É mostrar um outro lado. É o lado de baixo da árvore, vamos dizer assim, da copa da árvore. Porque a gente vai ver coisas incríveis e tirar muitos preconceitos existentes que para nós é importante a gente entender. Isso aqui é Brasil, gente. A gente tem muita coisa boa para cá, tem muita coisa ruim, tem muita coisa diferente. Né? Você pega as cidades mais isoladas, por exemplo, todo mundo anda de moto e ninguém anda de capacete. Ninguém usa capacete.
Eu brinco que o cara que vende moto ficou rico, o que vende capacete quebrou. Né? Então, existem. São tantos povos diferentes, tantas culturas, tanto. A culinária deles é incrível do povo da Amazônia. A culinária da Amazônia é sensacional. Então, assim, a gente incentivar o manejo, levar esses produtos, trazer para as grandes cidades, exportação. Você pega aqui a região do Oeste Amazônico, eles estão do lado da Colômbia, entendeu? Então, fazer parcerias, e aí o governo tem que entrar, fazer parcerias para exportação, a Apex, inclusive o presidente da Apex é do Acre, do estado amazônico, levar esses projetos para eles de geração de renda dentro da floresta. Entendeu? Então, a Poliana acho que tem uma pergunta também. Tenho várias, gente, eu tava no computador, não consegui entrar, tive que entrar, não sei por que eu não escutava vocês, acho que era o alto-falante do computador. Aí então eu tô improvisando aqui no celular. Uhum. Então, tem várias coisas. Eu achei assim, se quiser eu posso ajudar a responder as suas perguntas, complementando Mariel, que eu sou do Acre. E Mariel, eu perdi um pouquinho o começo, mas esse mapa que você está mostrando, ele é um monitoramento da Starlink, é isso? Não, isso aqui é um mapa de aldeias indígenas. Um mapa de aldeias indígenas. Isso. Depois eu posso disponibilizar para vocês, tá, gente? Pelo Google Earth que consegue ver. É bem legal. Tá desatualizado, mas é muito bom. Eu fiquei bastante feliz em te ouvir, porque eu vi que você conhece muito a questão local, que é até um dos meus objetos de estudo no mestrado, porque o que acontece é exatamente isso. A gente tem uma população extremamente pobre, sem acesso ao básico. Isso que você falou do saneamento, achei fenomenal, e é isso mesmo. Por exemplo, lá nas cidades, na cidade em Rio Branco, que eu atuei, né, a gente tem um problema sério de saneamento, a gente não tem nem 5% do esgoto tratado, a gente não tem nada de drenagem pluvial, a gente não tem nada de coleta seletiva de lixo, a gente tem algo muito tímido, mas perto do que, tipo, ainda tem aterros, lixões, a gente não tem, a água é basicamente tudo poço, está causando um problema sério, porque o lençol freático está sendo contaminado com um monte de coisa, e tem muitas instituições que recebem dinheiros internacionais e nada fica lá, né? Que nem você falou. Eu achei fenomenal a tua fala quando disse que é preciso eliminar, né, ou mitigar, diminuir os intermediários, que é muito intermediário. Essa questão aí da produção de conteúdo, da comida, a nossa comida é maravilhosa. Eu moro em São Paulo há mais de 20 anos, e a gente é conhecido por trazer isopor, então a gente enche o isopor de comida, e aí você tem açaí, farinha, você tem as frutas, você tem até a carne é mais barata lá, né? Porque lá a gente tem uma produção agropecuária grande. E por um tempo, por exemplo, eu conheci um chefe de cozinha em Santos que amava os produtos amazônicos. E aí ele falou: vamos fazer uma parceria e tal, para ele produzir algumas receitas no restaurante, o Acre virar fornecedor dele. Eu não encontrei. Tipo assim, tem uma cooperativa de castanha, aí tem uma de polpa, mas tudo muito incipiente, assim. Então, já pensou, você pega um empresário, alguém que injete dinheiro lá, sem contar com o poder público, né? Porque o que acontece lá é que você não tem indústria, no Acre quase não tem indústria, você tem que comprar pronto, então a agricultura tem que ser muito incentivada, e aí quando vem, com todo respeito a quem é do sul, do sudeste, de outras regiões, fala assim, tem que acabar com a carne, tem que acabar com a agropecuária, tem que acabar com isso, com aquilo, realmente não sabe, porque
a maior parte da sobrevivência das pessoas é o funcionalismo público, depois vem os serviços e a agricultura, incluindo a agropecuária. Então, as pessoas, ela não é um latifúndio, lógico que tem os grandes fazendeiros, mas a maior parte da população tem um pedacinho de terra que cria o seu gado, planta a sua fruta, produz um pouco do seu café, e para formar o filho em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque ele quer agricultura acesso. familiar. Então a gente precisa realmente pensar nessa dimensão. E aí, outra coisa, que, por exemplo, você está procurando produtores de conteúdo. A gente tem, lá no Acre, a gente tem o Destino Acre, é uma moça que está tentando levar o ecoturismo para lá, ela tem um Instagram super legal, até a Didi Wagner, né, a apresentadora do Multishow, ela foi gravar um programa lá, o Lugar em Comum, e aí quem ciceronou foi essa moça do Destino Acre. A gente tem artistas maravilhosos, isso eu sei que tem no Pará também, por exemplo, tem um super importante no Acre que ele retratava os seringais, os seringueiros, os donos dos seringais. Ele é muito famoso, tipo, chama Hélio. Inclusive, então a gente tem uma produção artística que não é falada, a gente não sabe, né? Não Isso escoa nem isso, não chega para cá também. Não chega, entendeu? Aí, por exemplo, uma época, quando eu vim morar em São Paulo, eu comprava as biojoias, né? Que eles pegam as sementes de açaí que sobra e faziam as biojoias. Aí a gente tem o marfim da Amazônia, que é a jarina. E aí eu tentava, uma época eu trazia muito e eu vendia na faculdade e tal, que o pessoal gostava. Mas você via que também faltava pensar como um produto mesmo, algo a ser produzido, criar uma coleção, ter uma visão mais de mercado mesmo. Aí você vê, tem um caso, o chefe de cozinha, o Alex Atala, ele se projetou muito com os produtos amazônicos. E ele até parece que fundou uma empresa que comercializava os produtos amazônicos. E aí você via, aí eu fui em São Paulo no Mercado de Pinheiros, que é onde fica a loja dele, aí tudo em inglês. E aí eu fui fingir que era uma sudestina, né? Ai, que legal, o que você tem aí? Aí a moça falou, ó, tem aqui a farinha. Falei, a farinha? Mas como que prepara? Aí você põe de molho na água. Aí eu falei, não existe você pôr a farinha de molho na água. Então, ela estava ali representando o Brasil com uma marca escrita em inglês, tudo mais, e ela não sabia do produto. Então, isso é um problema muito sério. E aí você fica, nossa, a gente é muito carente mesmo de informação. E aí de informação de dentro lá, do que é feito lá, para o resto. Porque o que acontece, eu acho que no fundo é um tipo de neocolonização, né? Você vem, as entidades internacionais, nós que estamos, eu hoje fico entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente que está aqui para esse lado, e aí a gente chega lá, não, temos que fazer isso, que nem você falou, ok, super positivo ter o ativismo, né, e tal, é válido, mas a gente precisa pensar um pouco além disso, né, não só isso. Exatamente. Infelizmente, acontece, quando você falou de neocolonialismo, chegam grandes empresas para compra de produtos lá do artesanato, principalmente, e eles chegam dando preço. Exatamente. Isso é neocolonialismo pesadíssimo, inclusive. Eu fui tentar comprar porque eu queria trazer o artesanato. Aí eu tive assim, primeiro que você não tem um lugar para fazer a comercialização disso. Aí eu consegui o contato de uma pessoa, aí ele falou assim, não, a gente manda tudo para fora do país. Tipo assim, então. nem passa no local, vai direto lá, sei lá da onde.
e não passa por nós, né? Aí Isso a é muito gente quer perigoso e receber um preocupante. turista, Porque você imagina, chega, você é arquiteta, e aí você fala assim, olha, eu quero fazer aqui um projeto aqui na minha sala, mas eu vou te pagar R$ 500. Entendeu? Então, exato. você vai falar, você vai rir. E fazem isso lá. E aí você vê que são empresas que apoiam, que fazem ativismo. Não, isso é hipocrisia. Isso não é. Você tem que ter. Por isso que a gente quer criar de uma forma muito transparente, muito clara e valorizar. Porque se a gente não faz isso. Gente, aqui não. Você pega em vários lugares aqui na capital, muito próximo, que tem as cidadezinhas turísticas do lado, eles valorizam, eles vendem lá o doce de leite a R$ 50 e um monte de gente compra. O mesmo que no mercado custa 10, às vezes, que é doce de leite, mas lá não, porque é artesanal. As cervejas artesanais, você vê que tem vários valores. Então, por que que lá não pode? Por que que lá as pessoas têm que chegar e colocar o preço? Entendeu? Então, assim, isso não tem que mudar. E aí, como que a gente muda? É com a educação financeira. Levar a educação financeira para essas comunidades, para essas pessoas que trabalham. É por isso que a gente está criando realmente o hub, de fazer a aceleração, de ver o que eles querem, a ideia e etc. E tal. Igual tem a aceleração de várias startups, entendeu? Nem que seja o cara vai, não, eu produzo uma coxinha de jaca. Sei lá, a gente vê que tem mercado, a gente vai lá colocar dinheiro e entrar como sócio no projeto. Ele tem o conhecimento, a gente tem a experiência e agregar tudo isso e é possível. Por que não? Por que não faz isso? E onde que está o dinheiro? É uma coisa que me entristece muito, e todo mundo deve lembrar de diversas campanhas globais que faziam de doação ou para a Amazônia, ou para a África, ou para outros lugares, e que se você olhar hoje, eu cresci com a We Are the World, que era uma música que fizeram, Michael Jackson, Tina Turner, tinha várias imagens de comunidades na África. Se você olhar hoje as comunidades, elas estão iguais. A quantidade de dinheiro que sobe para a Amazônia e para a África, tem um filme muito espetacular da África, em relação a isso da África, chama O Jardineiro Fiel. Espetacular esse filme. Ele mostra esses intermediários, esses lances que tem, com a Rachel Weisz, inclusive, uma excelente atriz, e etc e tal, e que muitas vezes, e eu não estou criticando, eles estão fazendo, mas é o mau uso do dinheiro, e que às vezes chega a 5, 10% do que de fato era. Mas ao invés de você mandar dinheiro para lá, manda umas 10 placas solares com destino certo, com parcerias certas, com pessoas que querem realmente trabalhar e ganhar dinheiro junto. É o ganha-ganha. É a teologia do. Assim, é a filosofia do cassino. Não, um cassino, ele ganha em todo lado. O cassino nunca perde. Um cassino. Nunca perde. E a única jeito de você, como pessoa, não perder no cassino é não indo. E você perde e se diverte. Isso é legal. Então, é isso que eu falo, é ganhar. Entendeu? Não é assim, eles são tadinhos. Não, ele é povo guerreiro e trabalhador. O pessoal está trabalhando lá, muitas vezes fazendo artesanato com uma fogueira no chão, está trabalhando até 9, 10 horas da noite. Vira e mexe, tem pessoas que chamam a gente pedindo uma infraestrutura à luz, por exemplo. E aí eu pergunto, eu quero entender as necessidades de fato. Ele fala para a gente poder trabalhar até mais tarde, para as nossas crianças poder estudar à noite. Entendeu? Então, assim, ele não quer falando assim, eu quero ver a novela. Não. Entendeu? Então, assim, é um povo aguerrido trabalhador. Entendeu? Sabe? E é muito interessante que às vezes que as pessoas elas precisam ter esse conhecimento. É não achar que todo mundo que vive no Acre anda de canga de folha de palmeira ou no oeste do Amazonas e etc e tal. É acabar com esse lance cultural que tem e eles terem geração de renda para ter iPhone. Por que não? Por que a gente pode ter uma roupa legal e eles não? Não, mas é que eles vivem na Amazônia. Eles são indígenas. Não, indígena tá no coração. Eu sou descendente de alemão, por exemplo. Eu gosto de comer o meu joelho de porco. É uma cultura, é uma ancestralidade que eu tenho do meu povo, por exemplo. Ou ser rígido, não põe o cotovelo na mesa, aquelas coisas. Mas eles também vão ter a ancestralidade dela. No Acre tem muito. Quem não gosta de tomar um café da manhã comendo aquele, como é que é, o mexidão, não é? Como é que é o nome, Poliana? A baixaria? Baixaria, exatamente, no café da manhã. É carne moída, gente. Entendeu? Com mais um monte de coisa.
Entendeu? Então, assim, então, já chegaram a perguntar pra gente, ONGs europeias, perguntaram por que a aldeia tem que ter internet? Eles são ONG, eles mandam dinheiro pra Amazônia. Entendeu? Eles mandam livro, mandam professor. Eles mandam bota pra quem sempre tá acostumado a andar a pé, descalço. Manda peixe. Não, constrói um açude. Entendeu? Então, assim, é ter um bom uso do dinheiro e ouvir. Já teve casos de comunidades que chegam pra gente e falam assim: olha, até aqui uma instituição falou que vai colocar. Mas eu fiquei tão bravo, o cacique me falando isso. Por quê? Não, porque eles chegaram e já falaram: a gente vai colocar aqui para preencher, para fornecer a energia para isso. Aí, só que eles não escutam, eles escutam, mas não ouvem as necessidades. Então, toda vez que eu falo com uma comunidade, etc, e eu volto a repetir, com fins lucrativos. Então, vamos escutar o que essa comunidade precisa, fazer o dimensionamento e oferecer o melhor produto e serviço para eles, com preço correto. Ah, não, é porque está no Acre, é difícil, é longe, mas não, com preço correto. Hoje existem empresas aqui em São Paulo que levam muitos produtos daqui de São Paulo para o Acre. A gente está negociando com uma delas para em breve começar o caminho contrário. Que sobe um caminhão toda sexta-feira. Tem duas. Uma chama Cruzeiro Expresso e a outra IMA, que a Poliana já deve conhecer até. Toda semana eles sobem. A galera, por exemplo, do Acre, quando vai pedir um negócio no Mercado Livre, demora 30 dias, 32 dias. E aí eles mandam para São Paulo e daqui o caminhão ele vai direto. Então a gente está começando a negociar e para isso a gente precisa ter volume de empresas na cidade interessadas em adquirir produtos e matéria-primas naturais da Amazônia para esse caminhão poder descer. E aí imagina, um caminhão saindo da Amazônia direto para São Paulo, direto para o Rio de Janeiro e etc. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. E mais renda é mais infraestrutura e aí por isso que eu quero trabalhar muito em geração de renda, porque o meu ganha-pão é na infraestrutura. E uma coisa que a gente, aqui é uma opinião, tá, de quem é de lá, porque a gente tem a Amazônia, a parte da natureza, a selva, né, e a gente tem a Amazônia onde tem as cidades, e onde estão a maior parte das pessoas, e muitas vezes quando a gente, do lado de cá, a gente fala em Amazônia, a gente esquece que existem centros urbanos com demandas urbanas. Sim. E que precisa chegar, por exemplo, eu preciso que produtos do Sudeste cheguem lá. E aí isso fica muito caro, porque justamente à volta eles vêm vazios e o custo é altíssimo, né? Sim, exatamente. Exatamente. Sheina, Leandro, tem alguma pergunta? Obrigado, gente. Estou, na verdade, para escutar um pouquinho hoje. Tem algumas iniciativas que eu já conheci e participei ao longo do tempo aí, que interagem com o espaço aí da Amazônia, mas estou para absorver um pouquinho para depois trocar uns insights. Inclusive, alguns marketplaces que fazem esse corre, né, de trazer produtos da Amazônia para São Paulo, que a gente pode fazer o contato aí para somar nessa logística aí. Tá? Obviamente, talvez não seja nas mesmas regiões, mas é algo que pode ser desenvolvido para fortalecer, já que tem os canais de distribuição já estabelecidos aí, né? E aí tem várias outras coisas interessantes que eu quero saber sobre infraestrutura, né, no espaço, né? A gente está participando de alguns projetos, algumas coisas de fora, alguns hackathons que comentam sobre estrutura, de trabalhar com brigadas de incêndio, florestas e tudo, e ver se isso é praticável dentro do universo brasileiro, na Amazônia e tal. E depende muito de estar sempre com o pé no chão, entender qual que é a demanda, a realidade de cada espaço aí, né? E pelo que a gente sabe, é tudo muito diferente, né? Cada lugar é um lugar, não dá para pressupor nada e imaginar que copiar e colar soluções vai funcionar em nenhum espaço, né? Mas é bom ter essa noção para entender como que a gente pode, nos diversos projetos que a gente está envolvido ou fica conhecendo, a gente possa trocar uma ideia também de padronizar, não padronizar, mas transformar num modelo que seja adaptável, né, para diferentes realidades e se encaixar melhor.
Sim, cada comunidade realmente na Amazônia, às vezes até do mesmo povo, do mesma família, no caso de extrativistas, ela tem uma história, um jeito diferente. Isso é muito. Eles têm essa peculiaridade muito grande mesmo. Às vezes o formato que funciona numa calha de rio não funciona em outro. É perceptível isso, e a gente tem que. O mais importante é sempre ouvi-los, né? E sentir o que eles querem, absorver e com base nisso fazer realmente esse planejamento, porque o que eles querem realmente é trabalhar, eles querem produzir. Às vezes tem coisas que ele chega e fala assim, Mariel, o que a gente pode fazer para você oferecer aí na cidade? A gente faz. O que é para plantar, o que é para produzir, o que é para fazer e tudo mais, né? Então, e aí empresas que têm esse real interesse de ver como negócios. Da mesma forma que o importador traz muita coisa da China, a gente vai começar a ver a Amazônia para trazer e gerar negócio. Entendeu? É o livre comércio realmente que é importante e que ele para muitas vezes e não entra nas áreas mais isoladas. E muitas vezes até em estados que não são isolados, você pega, por exemplo, o Xingu. O Xingu está no meio do estado do Mato Grosso, onde tem todo um escoamento de soja, mas esse arquivo ele é muito pesado, ele demora um pouquinho, mas aqui fica o Xingu, no meio do Mato Grosso. E os produtos do Xingu não tem escoamento. E eles produzem muitas coisas lá que serviriam. E estão relativamente mais próximos. E a Amazônia também. Sheina, você tem alguma pergunta? Gente, eu não tenho uma pergunta, mas eu quero agradecer vocês, porque foi uma aula, foi muito legal. A gente aqui dentro da IBCF, da Meta Amazônia, gente, desculpem, meu filho tá... Não, imagina. Essa hora é o horário que ele tá animado. Eu concordei com muitas coisas que vocês falaram. O que a Poliana trouxe também, muita coisa legal ali, falando quem trabalha com a Amazônia sabe quem é de verdade e quem é de mentira nesse ramo, né? Só numa primeira conversa com uma pessoa você já consegue entender, já consegue entender a pessoa, né? A gente tem aqui dentro da empresa várias conversas com stakeholders, com pessoas que querem investir, com pessoas que querem conhecer, com pessoas que querem aprender, mas a gente sabe bem quem quer realmente, quem está nesse mundo tentando tirar proveito, né? E assim, acho que é fácil também tirar proveito da Amazônia, porque tem muita gente de fora do país querendo ajudar, né? E muita gente querendo tirar proveito disso. E o trabalho de quem é de verdade, assim, Mariel, como você, como a gente, vai fazer muita diferença ainda no mundo, e as pessoas vão ver esse trabalho e a gente vamos ter o nosso coração quentinho no final do dia, né? Então eu quero agradecer vocês, acho que foi muito legal, e esperamos os próximos networkings. O Leandro, acho que pode ser um próximo aí que a gente pode conversar. As portas estão sempre abertas, né, para quem quer divulgar os serviços, e tomara que a gente consiga fazer uma parceria com você também, né, Mariel? A gente está aqui ansiosa para instalar Starlink, trazer água potável para mais e mais pessoas lá da Amazônia e fazer com que esse povo tenha acesso a tudo que, talvez não tudo que a gente tem, mas há muita coisa que eles têm o mesmo direito, né? Você falou isso e eu concordo. A gente já teve reuniões com algumas pessoas que falaram, mas vocês estão querendo trazer a civilização para dentro. Não, a gente quer que eles tenham uma vida digna também, né? A gente quer que tenha uma vida que... eu lembro que o meu marido, uma vez, ele foi para a Amazônia, levou os filtros de água lá, ele voltou emocionado quando uma mãe abraçou ele e falou, obrigada, agora meus filhos não vão mais ter dor de barriga. Exatamente. Esses filtros fazem uma diferença absurda. Absurda, assim. É engraçado que quando a gente mostra, às vezes, o pessoal da cidade já desconfia. Mas quando eles veem o resultado, ele faz toda a diferença. Mas é isso mesmo. Quem é de verdade, não tem. A Amazônia, muita gente gosta de falar, os ativistas, né? E tudo mais, mas militantes, não são nem ativistas. E nada contra, ele está falando. Em parte, às vezes ajuda, mas você tem que ir lá para conhecer, ou você tem que viver. Eu, por muito tempo, antes de conhecer a Amazônia, esse mapa aqui eu destrinchei muito. Muito.
E eu conversava e ouvia muito. Tem dia que eu falo mais com o pessoal da Amazônia do que com pessoas aqui de São Paulo, do Sul, etc e tal. E aí é entender, absorver e ver a necessidade. Eu, daqui 2 semanas, eu estou indo para a Bolívia, que a gente também está fazendo um trabalho lá, e lá entra muitos outros quesitos, até políticos e logísticos, né? Porque lá não tem nem mar para chegar um navio para levar um container, né? E, então a gente vai ter reuniões no norte da Bolívia e em Santa Cruz de la Sierra. Nós vamos visitar. São 8 povos diferentes, mais de 50 aldeias, para entender as necessidades do que eles precisam lá também. E lá a Amazônia Boliviana é incrível. Eu tive uma oportunidade de ir. E ela tem um trecho que ela termina a Amazônia começando o Andes, assim. Então ele tem, você pega do avião, assim, você vê a copa das árvores com as geleiras, assim. É lindo, 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 lindo. É uma experiência incrível. E até uma coisa curiosa, como eu sempre estou indo em muitos municípios amazônicos, vou para Tabatinga, vou para Letícia, Puerto Maldonado no Peru, Cobija na Bolívia, Santa Cruz. Eu sou monitorado nos aeroportos. Aqui um dia vão aparecer eu no Discovery, porque como eu vou nesses destinos, a Polícia Federal, eles monitoram porque é destinos fronteiriços, destinos amazônicos e tudo mais. Toda vez que eu passo, eu tenho que explicar que eu levo. Eu adoro aquele programa lá que pegam as pessoas na Amazônia. Vou ficar na Amazônia, não, nos aeroportos. Eu vou ver se eu encontro você lá. Exatamente. Então, assim, e a gente consegue daqui da cidade ser guardiões da floresta, porque é isso que a Sheina disse, que é uma coisa. A gente faz um serviço, como a gente está levando qualidade de vida. O dinheiro, lógico, a gente tem a necessidade, porque é o nosso ganha-pão, mas a sensação de que você está fazendo um bem para um próximo, ele alimenta tanto a alma, que eu faço muitas coisas muito na emoção. Eu comecei a realmente trabalhar muito. Eu tenho uma história no lado pessoal, assim, depois da partida do meu pai-avô. Ele também paranaense, de Camorão, eu era de Camorão. E ele sempre ajudou, e ele tinha um lema, ele era do Rotary, e o lema do Rotary ele usava muito, era dar de si antes de pensar em si. Eu uso muito isso. E eu falei assim, gente, eu vou trabalhar com projetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não como instituição, mas sim como empresa com fins lucrativos, mas levando o resultado de verdade. Nossa, foda, que legal. A Poliana acho que levantou a mão. Poliana, mais alguma pergunta, alguma coisinha para acrescentar? Não, vocês já falaram bastante e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi, que a gente tem essa sensação, que a gente não é ouvido. Nossa, mas, gente, de verdade, só tenho a agradecer, porque realmente eu acho que hoje até esse momento, assim, toda a minha trajetória do Metamazônia, acho que foi uma das conversas mais impactantes, porque, tipo, é isso, no final das contas, a gente tá trabalhando, mas se você olhar aí no mapa, eu não tô nem nessa imagem, eu tô tão longe da Amazônia, e às vezes é tão difícil a gente ter uma dimensão mais clara pelo que a gente tá lutando. E, tipo, e muito além disso, ter uma noção mais clara de como que a gente pode estar ajudando, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente tá ajudando numa coisa, mas na verdade não. Na verdade existem maneiras muito mais simples de fazer as coisas funcionarem. Então, assim, só tenho a agradecer demais ao Mariel por trazer tudo isso, Poliana por compartilhar tudo isso com a gente, essa visão de uma pessoa que tá lá dentro. Então, cara, só tenho a agradecer. Tipo, essa conversa foi muito decisiva, assim, pra mim aqui. Foi muito boa, de verdade. Tipo, nota 1000. Eu acho que era pra eu estar nela, porque quando eu vi ontem eu não ia poder de jeito nenhum. Aí quando eu vi que passou para hoje, falei, não, essa eu tenho que tá junto e deu tudo certo. E vamos ver se a gente consegue aí mobilizar algo maior. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada para isso. Eu acho que é uma grande vai ser o ponto-chave, assim. E a gente disseminar menos agressividade, né? A gente tem que propor soluções e não ficar discutindo. Às vezes eu acho que a gente perde muito tempo discutindo e brigando e querendo dizer que é essa verdade e tal. Não, a gente tem que partir para ação, né? Vamos pegar e vamos ouvir
e propor soluções, que nem o Mariel está propondo. Muito legal, muito legal. E aí depois eu queria ouvir de todos vocês, né, o que cada um faz, que eu acho que o Mariel, acho que eu já conversei com ele, a gente já Já, trocou uma uma vez. ideia, né, e vamos trocar mais ainda, então vi muita sinergia aí em várias coisas. Não, muito networking, perfeito. Inclusive, Mariel, essa sua ideia aí do hub que você comentou, poxa, deixa a gente pertinho disso daí. Gostei muito dessa ideia. Às vezes, de Com repente, tem como a certeza. gente ajudar, participar, não sei. Vamos ver como a gente pode ajudar nisso aí tudo. Não, com certeza mesmo. Vou contar muito com vocês. Eu procuro ser o mais participativo possível lá no grupo no WhatsApp. Ali já teve contatos, né? Já troquei figurinha com a Poliana, com outras pessoas também, com vocês. E o que eu puder acrescentar para vocês também, para trazer mais a Amazônia, eu indiquei uma outra pessoa para o Mike, Uhum. o Coenan. Eu acho que vai dar certo logo logo de ter uma outra gravação. É um outro tema que muita gente vai falar: tem mesmo? Na Amazônia? Vai ser assim, só um spoiler, Aguardem mas amanhã. que mostra muito a realidade. As pessoas. É importante a gente. Por que, que às vezes a gente escolhe determinadas marcas? Porque elas são conhecidas. Então por que às vezes as pessoas não entendem e não olham para a Amazônia? Porque não conhecem. Entendeu? Então. E esse é uma barreira, uma nuvem cinza que a gente tem que tirá-la. Porque a partir do momento que eles conhecerem de verdade, porque eles conhecem ali aquilo que a mídia só mostra, não criticando, mas Exato. mostra copa de árvore, mostra Parintins. É como lá fora. Muita gente vê o Brasil como São Paulo, Salvador de Bahia, que eles falam, o Rio de Janeiro, Carnaval, futebol, Ronaldo, Ayrton Senna. Caipirinha, isso. Samba, Samba é verdade. entendeu? Então, essa a diferença. Aí a Amazônia, o pessoal imagina em Boto cor-de-rosa, Parintins, o Rio Amazonas. Mas não sabe que no meio do Rio Amazonas tem o Alto Solimões, o Rio Solimões. Né? Então, e dá para se trabalhar muito. Cada estado, cada regiãozinha ali da Amazônia, ela tem as suas peculiaridades, suas formas de se trabalhar e precisa, né, vir para cá. Não só, por isso que eu falo, a gente consegue fazer isso com fins lucrativos. Entendeu? Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, o metrô de São Paulo, né? Então. Ah, boa noite também, Sheina. Já estamos finalizando aqui também. Foi um prazer enorme. Mas você pega o metrô de São Paulo, a linha azul, a linha vermelha, que são linhas públicas, que são as mais antigas, você vê a diferença com a linha amarela, que ela é 80% investimento privado, com fins lucrativos. Entendeu? Então, a gente tem que fazer isso de uma forma sustentável, obviamente. É manter a floresta em pé, respeitar a cultura, é fazer acontecer, mas ali a gente tem uma terra de oportunidades mais responsáveis. Entendeu? Não, perfeito, perfeito, pessoal. Nossa, muito obrigado pela aula de hoje. E é isso, na semana que vem a gente se vê de novo. Poliana, inclusive eu vou pegar seu Instagram também, te seguir lá, hein, Poliana. Então na semana que vem a gente se vê de novo com um tema muito legal, acho que vão gostar bastante, amanhã será revelado na comunidade. Então, Mariel, mais uma vez, muito obrigado. Poliana também, Leandro também. Vocês são incríveis. Obrigado. Nada. Eu só queria falar, eu sou estudante, faço mestrado na PUC São Paulo, e a gente tem um observatório, já tem um Insta ativo, lá a gente publica tudo que é ação, tudo que tem de informação relacionada à Amazônia. A gente ainda Foi tá por lá que eu te estruturando. descobri, agora que eu lembrei. Foi por lá que a gente conversou uma vez. Então, a gente está construindo ainda e eu também estou iniciando de forma acadêmica um mapeamento. De repente, ele pode ajudar a todos vocês. Aí eu estou definindo qual vai ser o filtro e depois a gente troca figurinha, que Pode ele contar pode ser alimentado, ele pode comigo ser no que precisar. consultado, acho que pode te ajudar. Vamos nos falar depois, todos. Vamos, com certeza, gente.
meu WhatsApp ali. Obrigado mais uma vez, Mike. Obrigado pela confiança. Meta Amazônia, galera. Muita gratidão mesmo. Nossa, nós que agradecemos, pessoal. Valeu mesmo. Mua. Até mais. Até Valeu, mais. valeu, gente. Tchau, tchau.